gente! Estamos aqui com mais um podcast Café com Imóveis para vocês. E eu estou aproveitando a minha amiga Fernanda, que ainda está aqui no Brasil, não é isso, Fernanda? Sim. Vamos abordar um tema hoje muito importante para você que é investidor, incorporador e quer saber como construir lá em Portugal. E a Fernanda tem algumas dicas para você, não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Muito prazer, Fernanda, mais uma vez aqui com a gente. Vamos brindar o nosso cafezinho. Fernanda, você pode se apresentar novamente, porque pode ser algum ouvinte, né? Não conseguiu perceber. Então, eu sou advogada em Portugal, o meu nome é Fernanda Correia, eu tenho escritório em Lisboa, trabalho essencialmente com empresas, sociedades, investidoras, a nível de construção civil, é a maior parcela dos meus clientes são construtores civis, são inclusive fundos também, que apoiam alguns construtores, quer portugueses, quer do estrangeiro, direito urbanismo e toda a legalização e o licenciamento, quer dos imóveis, quer a legalização de quem vai para lá investir, essencialmente isso. Pronto. Fernanda, eu queria que tu falasse um pouco em relação à questão do construtor que quer construir em Portugal. Você trabalha com essa questão de legalizar esse construtor, como que ele consegue buscar alguma fonte nos fundos, né, que você tem de investimento. Isso é fácil para brasileiro? É fácil para brasileiro e é fácil para qualquer estrangeiro, mas lá está, o Brasil é sempre um público-alvo para nós muito interessante por causa da língua, por causa das facilidades que nós temos da relação entre os países. E temos mecanismos muito mais facilitadores para colaborar. Não só o investidor pequeno, uma pessoa que queira, em termos particulares, ir investir, mas também temos soluções para empresas, construtores, para empresas de médio ou grande porte. E é relativamente acessível, as pessoas desconhecem, mas é relativamente acessível. Obviamente que todas estas construtoras têm que iniciar um processo de legalização que começa pela criação e a constituição de uma sociedade em Portugal, não tem como não ser assim. É um processo relativamente simples, fácil e com um custo acessível. Depois temos vários meios e várias formas de colaborar e de ajudar essas construtoras, a esses clientes e investidores a construírem com apoio em Portugal. Não só pelo banco, o banco tem mesmo pacotes e soluções apropriadas para brasileiros, para estrangeiros conseguirem investir investimentos de maior porte e muito bem localizados, mesmo centros urbanos. Primeiro, que nós consideramos Lisboa, Cascais, centro de Sintra e outras zonas do Algarve, não é? Que para nós também é uma zona de bastante valor urbanístico. Mas temos, além do banco, temos fundos. Os fundos de investimento adquirem muitas vezes, quer particulares, quer até ao Estado, determinados terrenos. Isto só para dar um exemplo, terrenos quem os detém, os proprietários não têm condições para pagar, então os fundos adquirem e depois tendem a promover e ajudar novos construtores ou construtores que vêm de fora a adquirir esses terrenos e ajudar na construção, inclusive através de pools de investidores. Ou seja, às vezes criam, quando este construtor, imagina um construtor brasileiro que aqui tem um tamanho médio, em Portugal, se calhar precisa de alguma colaboração dada a diferença do valor da moeda. Existem outros investidores que fazem um investidor juntam-se e constroem e ele começa a ganhar alguma capacidade financeira para se lançar em grandes construções, em grandes investimentos. E outra coisa, Fernanda, qual é o custo hoje para abrir uma empresa, uma sociedade lá? Num poste que eu digo de construtora, né? O custo não é elevado. Para nós, eu não sei muito bem a reações por aqui, mas uma média de 500 euros, 600 euros em Portugal. Dá mais ou menos quanto? Aqui vai depender da moeda do dia, né? Mas então, do câmbio, né? Mas não é um valor elevado. Não, isso é para um construtor, isso é pouca coisa, né? Isso é claro que convém depois ter uma assessoria, depois existem uns custos associados. Se for uma pessoa mais cautelosa, como a parte jurídica que é importantíssima e terá que ter um apoio também de um contabilista, né? Da parte financeira para auxiliar, mas são custos que se conseguem obter com um valor relativamente. É muito importante até falar isso, porque em Portugal
né, é obrigatório ter o apoio do contabilista, É né? obrigatório ter um contabilista. O apoio é do advogado, mas em Portugal não se pode ter uma sociedade se não tiver um contabilista. Pronto. E assim, quais são as zonas melhores assim para você que acha que o investidor saiu daqui, né, do Brasil, não conhece muito bem Portugal, ele investir assim de imediato no Porto, Assim, Lisboa? obviamente que as zonas urbanas, as zonas premium, são as melhores zonas, mas também são as zonas de valor mais Mas elevado. ela Hoje em dia já existem, até porque já há muita construção nas zonas principais, existem zonas periféricas muito interessantes ao redor de Lisboa, zonas, por exemplo, Santarém, Olivais, tudo zonas periféricas de Lisboa e até da zona de Cascais também já, não seja mesmo no centro de Cascais, mas seja na linha de Cascais, como São Domingos de Rana, Carcavelos, Oeiras, que são zonas muito, muito interessantes, que se conseguem adquirir terrenos e projetos, porque estes fundos também financiam projetos já na sua totalidade, com um valor muito mais interessante e muito mais baixo. inclusive eles também financiam projetos tipo de hotéis, também comerciais. Sim, é assim, estes fundos, existem fundos para todos o tipo de investidores, não é só para a aquisição de imóveis de construção para habitação, existe para turismo, para hotéis, para resorts, N de situações, N de negócios. Um investidor não tem que ser só um construtor, pode ser um construtor ligado à área mais do turismo, não é? Que quer um hotel, que quer uma parte comercial, eles também apoiam, não tem que ser só a habitação. É uma coisa também que é muito usada lá em Portugal também é aquele turismo rural, né? Que é O a turismo parte rural tem muita força em Portugal, porque nós temos muita parte rural, não é? Muito interior, e as pessoas desde a altura do Covid em Portugal quiseram-se afastar muito para as zonas de interior, para as zonas mais periféricas, pela qualidade de vida e por querem estar na zona mais ao livre, e começou-se a desenvolver essas zonas e tornaram-se zonas muito apetitosas para investidores. falam muito também muito daquela interessantes. zona, questão também a questão da uva, né? Aquela questão da colheita da uva e tal. Então tem muito investimentos Sim, nesse sim, sentido sim, também, sim, né? sim. De levar as pessoas para conhecer a cultura portuguesa, Sim, não é? esse é o principal, é conhecer a cultura portuguesa para depois os brasileiros saberem qual é o ramo ou qual é a área que mais interesse tem ou a zona para investir. Sem dúvida nenhuma. Mas Sim. sim, existem imensas atrações, mesmo no interior, que puxam pelos estrangeiros para construir e para investir. Portugal tem uma coisa que eu fui que eu amei, Fernanda, foi aquela questão daquelas feiras medievais que tem, né? E a gente viaja assim por vários locais em Portugal. Assim, Portugal para mim é a segunda casa, né? Sem dúvida. Então, gosto muito de Portugal. Estou cá no Brasil agora no momento. Inclusive, a gente tem uma parceria, a Fernanda. Quem quiser comprar imóveis aqui no Brasil, em relação a querer, né, investir no Brasil, e agora com essa moeda que está muito alta, né, o câmbio, vale bastante a pena. Também é muito bom para os portugueses investirem, até porque nós há pouco tempo começou um empreendimento que a Lidiane está a promover, muito interessante, que eu estou a ponderar adquirir aqui um imóvel, porque também é um bom investimento para o português. Porque há portugueses que não têm a capacidade, se calhar, de investir lá num imóvel, mas têm aqui. Isso. E é um meio de rentabilizar também, porque na verdade é adquirir imóveis que se rentabiliza dinheiro, não é? É a melhor maneira possível. E é realmente muito interessante, é um imóvel para os portugueses, também acho que faz todo o sentido. E pode utilizar a renda de Portugal para adquirir um imóvel cá. Então, assim, muitas coisas assim as pessoas não sabem, né? Mas você que mora em Portugal, tá querendo comprar um imóvel aqui em Fortaleza, seja aqui, porque eu tô aqui na zona do Porto das Dunas, né? Que é Aquiraz, que é no Ceará. E você pode estar comprando um imóvel parcelado, tá pagando por boleto bancário, Pix, né? E você compra através do seu rendimento, né? É, claro que sim. Aliás, essa forma de pagamento é uma forma que nós, por acaso, lá não usamos muito, porque aqui é muito facilitadora. É ir pagando ao longo da construção. Nós não utilizamos muito essa forma, mas é muito interessante porque consegue-se parcelar o pagamento, não é? E quando a construção está para entregar, no fundo o imóvel está para ser entregue, está tudo liquidado. Com certeza. E o custo associado ao financiamento bancário. Inclusive eu mostrei um imóvel para a Fernanda, né, Fernanda? De 100 mil, assim, 100 mil euros, né? Então, assim, lá em Portugal, 100 mil euros você não compra nada, praticamente. E o imóvel que eu mostrei é pé na areia. Então, assim, você pode comprar bem facilitado, porque ele ainda vai demorar 3 anos para ser entregue.
Então você compra e não sente tanto, né? Sem dúvida, é muito, muito interessante. É um imóvel, é um empreendimento muito interessante que nós apresentamos em Portugal. Pois vamos apresentar, não é? Claro que E tem sim. muito mais, gente. Isso aqui foi só mesmo uma opção, né? Mas a gente tem várias no nosso site, que é o www.lidianegomes.com. Vocês podem acessar. Eu faço toda a questão de assessoria também para você que está querendo adquirir. Eu consigo ajudar porque como eu morei em Portugal, né, Fernanda? Muitos anos. Eu sei qual é o nome dos documentos, que é o NIF, né? É isso O mesmo. NIF em Portugal corresponde ao nosso CPF aqui no Brasil. Então é importante você saber que a gente tem essa ligação, né, para Sim, contar. e os documentos são muito parecidos, têm terminologias diferentes, mas são mais ou menos os mesmos documentos necessários para qualquer processo de investimento ou de aquisição. Pois, gente, olha, você que está querendo construir em Portugal, quer saber mais, a gente pode marcar umas conferência, reunião online, né? Sim, claro. Videoconferência, que a Fernanda já vai passar mais alguns dias aqui, né? Mas mesmo que ela não esteja, a gente pode atender para vocês, né? Em qualquer lugar do mundo, tá? A gente está aqui para acessar vocês e para estar ajudando vocês. Então, vem comigo!